Bom dia a todos, meu nome é Suede Sarquis e eu sou o diretor da Omni Serviços Técnicos, grupo Omniswerk. E o meu objetivo nesse vídeo é prestar alguns esclarecimentos ao mercado, especialmente a alguns dos nossos clientes, que têm uma tremenda dificuldade, principalmente na sua área de RH, de administração de pessoal, departamento pessoal, em entender o escopo da Lei do Trabalho Temporário, a Lei 6.019, né? E muitos, a grande maioria, confunde com terceirização de serviços. Na verdade, a Lei do Trabalho Temporário, que é a Lei 6.019 de 1974, ela foi implantada no Brasil copiando um modelo já existente em praticamente todo o mundo civilizado lá fora, onde o trabalho temporário tem sido empregado largamente. O trabalho temporário, então, tem uma legislação própria e em nada se confunde com terceirização, uma vez que o uso da mão de obra temporária, ele se dá especificamente por dois motivos. Um é na reposição da mão de obra permanente da empresa. Reposição essa que se dá em função da saída de férias, do afastamento por questões de saúde, no momento em que a empresa tem um pico de produtividade, né? Novas demandas, novos contratos em que ela precisa elevar o seu efetivo a um patamar tal que atenda aquela demanda extraordinária e logo depois ela volta ao seu fluxo normal de mão de obra, né? Então, esses picos que acontecem de variação da mão de obra, ele pode ser suprido por uma locação de mão de obra temporária. E aí é que está a grande diferença. A empresa está alugando a mão de obra, a força de trabalho de outros profissionais que vão se somar aos seus e, nesse momento, ela tem pessoalidade, subordinação direta ao tomador dessa mão de obra. Ou seja, ele obedece todas as instruções diretamente do cliente, ele é tratado como funcionário do cliente, ele tem o mesmo salário do cliente, ele tem os mesmos benefícios do cliente, tudo aquilo que está assegurado pela convenção coletiva do cliente aos seus trabalhadores, estão também assegurados aos trabalhadores temporários, a eles subordinados. Essa, então, é a modalidade de contratação via Lei 6.019. Outra característica, todo o processo de recrutamento e seleção e administração dessa mão de obra é feito pela intermediadora, no caso, a empresa de trabalho temporário, né? O cliente, então, não tem aquela situação de alto giro de mão de obra em determinados momentos, a questão do turnover passa a ser evitada, né? E tudo isso com a garantia de que essa mão de obra, não estando atendendo adequadamente às necessidades e interesses do cliente, ela pode ser imediatamente substituída, ou seja, paga-se efetivamente dias trabalhados por essa mão de obra. No caso, por exemplo, se esse funcionário estivesse contratado diretamente e dentro de um regime de experiência, ele teria direito, nesse caso, a 50% do restante do contrato indenizado, mais a multa dos 40% do FGTS e todos os recolhimentos devidos na contratação CLT, né? E, inclusive para o Sistema S, SESC, SEBRAE, INCRA e vários outros órgãos que efetivamente são recolhidos. Enquanto que na mão de obra temporária, nenhum desses encargos é devido, né? Nós temos uma série de reduções previstas em lei com relação a esses custos, o que barateia bastante a contratação temporária, e também não há previsibilidade legal do pagamento da multa dos 40% e muito menos da indenização por quebra de contrato. Cessa-se a atividade daquele profissional e ele recebe por dias trabalhados. Nesse caso, da terceirização, acontece o contrário. Você está contratando o serviço, não o Pedro, não o Joaquim, não o Manuel, não a Clarice. Você está contratando o serviço de limpeza, o serviço de gestão de frotas, o serviço de portaria. Então, se quem está na portaria, ou quem está na gestão da sua frota, ou quem está no serviço de limpeza, é o Paulo, é o Joaquim, é o Manuel, não importa para você. Você tem uma prestação de serviço continuado, cuja responsabilidade de gerir esse serviço, de acompanhar a mão de obra, de verificar a qualidade desse serviço, é do seu prestador de serviço. Ou seja, você não tem pessoalidade, você não tem subordinação, você não dá ordem direta ao trabalhador terceirizado,
Por quê? Porque você não tem relacionamento com o profissional, você tem relacionamento com a empresa de serviços a qual você contratou para prestar aquela atividade na sua empresa. Essa, então, no momento em que o trabalhador terceirizado ele falta ao serviço, é obrigação da prestadora de serviço providenciar a imediata substituição desse profissional para que não seja descontinuado o serviço. Na contratação temporária, se o temporário adoece, o mesmo tratamento ele vai ter como se funcionário seu fosse. Ou seja, você irá pagar pelos dias afastados dele de tratamento médico, de assistência que ele necessite até o período legal de 15 dias. O relacionamento com o temporário, então, é o que a gente mais insiste, é como se seu funcionário fosse. Tanto que ele está, inclusive, subordinado aos seus ditames de CERNIT, às suas programações de saúde e segurança do trabalho. Enfim, todas as proteções legais que os seus funcionários têm também são estendidas ao trabalhador temporário, como se seu funcionário fosse. Enquanto que no terceirizado, não. Ele precisa apresentar o seu programa de risco, o seu CERNIT, ok, funcionando, para que a prestação de serviço seja feita a contento e dentro das responsabilidades legais de cada uma das partes envolvidas. Essa é a nossa missão, esclarecer o ponto divergente entre o pensamento de que quando você contrata a mão de obra temporária, você está terceirizando a atividade. Não está, você está alugando mão de obra. É como tal a responsabilidade, numa comparação bem rudimentar, se você alugasse um carro. O carro está sob sua responsabilidade, abastecer, cuidar, dar a manutenção apropriada para que ele seja devolvido em ordem para a locadora. Da mesma forma, nós comparamos. A utilização do trabalhador temporário é de inteira responsabilidade sua, a gestão dessa mão de obra e o acompanhamento devido na execução dos trabalhos, com as vantagens que nós já citamos, né? Obrigado a todos, espero que tenha sido bem entendido.